Hoje o vídeo é muito especial porque eu vou falar por experiência própria do tema que vocês viram na thumb e no título. Olha, a minha mudança recente para Portugal foi uma aventura e tanto. Principalmente no quesito financeiro, que eu já trato há muito tempo aqui no canal e que eu tô enfatizando mais ainda no vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou compartilhar toda a minha experiência, tudo que eu precisei fazer e aprendi relacionado à questão financeira para minha mudança para Portugal. Se preparar financeiramente pode ser o ponto que vai mudar por completo a sua experiência na sua mudança, tanto deixando mais fácil ou deixando mais difícil. Para contextualizar um pouquinho, eu quero falar disso porque mudar para outro país é o sonho de muitas pessoas. E eu sei bem disso porque eu também sou sócio no escritório de advocacia aqui em Portugal que trata exatamente sobre migração. Eu fui só mais um dos clientes. E sem um planejamento financeiro adequado, toda a sua mudança pode virar um pesadelo. Então no vídeo eu vou te falar como que você pode se organizar passo a passo a sua vida financeira para conseguir fazer uma mudança mais tranquila. Tanto sua pessoal, quanto até sua com a sua família. E eu também vou te contar como a minha reserva de emergência foi mais do que fundamental para poder me ajudar a realizar essa mudança, mesmo com alguns pequenos erros de planejamento. Primeiro, vamos combinar uma coisa. Todo grande sonho depende de um grande planejamento. E quando falamos de mudar de país, esse planejamento financeiro tem que ser também proporcional à sua mudança. Isso não é só sobre juntar dinheiro, é sobre também ter clareza dos seus objetivos em si. Então, entender todos os custos e também todos os imprevistos. Consegue lembrar daquela sensação de insegurança que você provavelmente tem por estar fazendo essa mudança? Então, ela diminui bastante, principalmente se você estiver preparado para fazer ela. E não é só sobre você, é sobre toda a sua família. O planejamento financeiro sólido, ele traz muito mais tranquilidade e também segurança para todos. Imagina chegar no novo país e você perceber que não tem dinheiro suficiente para as necessidades básicas. É um peso que ninguém merece carregar. E com um bom planejamento financeiro, você com certeza pode evitar esse estresse. Agora que você entendeu um pouco mais sobre a importância do planejamento financeiro em si, vamos para o próximo passo, que é a formulação de um orçamento para a sua mudança. Quais os principais custos que você precisa considerar? Documentação, passagens, mudança, aluguel, adaptação, tudo isso tem um preço. E é necessário ter uma visão clara de todos os custos para que você não tenha nenhuma surpresa. E aqui vamos a algumas dicas de ouro. O primeiro ponto: pesquisa as passagens com muita antecedência. Eu, por exemplo, realizei a minha mudança em junho e eu comprei a minha passagem para vir para cá em fevereiro. Então eu tive alguns meses de antecedência, por isso que eu consegui comprar, inclusive, muito mais barato, com a flexibilidade de alteração de data e horário e também com a mala que era o suficiente para trazer as minhas coisas para cá. Não só isso, a passagem foi tão mais barata que eu ainda trouxe a minha avó também para passear aqui por Portugal. Então facilitou muito todo o processo nessa parte de economia relacionado à passagem por causa da antecedência. Então eu comecei a pesquisar com antecedência, quando surgiu um desconto, eu aproveitei a oportunidade. Outro ponto é que você pode tentar evitar alta temporada. Por exemplo, agosto ou janeiro tendem a ser uns movimentos de mercado de passagens aéreas muito mais ativo, já que são os picos do verão e os picos do inverno, para que as pessoas possam aproveitar a Europa em si. Então, se você puder evitar essas datas um pouco mais caras, que tendem a ser mais caras, com certeza a sua passagem aérea vai ser mais barata ainda. Então, por exemplo, eu vim em junho, então facilitou um pouco a data que eu escolhi. E também escolha bem o local que você vai vir. Portugal é um país que é pequeno comparado ao Brasil, mas é um país muito grande quando você pesquisa as regiões. Então, Porto, Lisboa, tem um pouco mais de 300 quilômetros de distância. E você tem que pesquisar as regiões que você vai morar para que você possa pesquisar também os seus custos naquela região. Por exemplo, se você for morar na região do Porto, algumas coisas vão ser mais caras, outras mais baratas, comparado à região de Lisboa. Entender esse ponto e escolher certo a região vai facilitar muito na hora de organizar o seu orçamento, porque você consegue pesquisar o custo de vida no local que você vai morar, tanto na região do Porto e nas cidades um pouco mais afastadas da região do Porto, para que você também possa ter um custo de vida reduzido de arrendamento, que é aluguel, ou até mesmo de outros aspectos, por exemplo, comprar um carro ou até arrumar um emprego. Eu, por exemplo, escolhi a região do Porto porque a minha mãe já morava na região do Porto, então facilitou muito a minha mudança vir para a região do Porto. Muitas pessoas vêm para a região do Porto e não gostam e preferem ir para Lisboa ou o contrário, e muita gente também simplesmente vai direto para Lisboa porque prefere, porque é o maior centro de Portugal. E por ser o maior centro, tende a ter também alguns custos muito
mais altos. Um ponto que eu ouvi esses dias e que eu quero compartilhar nesse vídeo também é que para se organizar financeiramente, eu ouvi uma frase muito legal. Se você quer empreender, se você quer abrir um negócio, ou se você quer realizar uma mudança dessa na sua vida, você precisa guardar dinheiro. Só que para cada R$ 1 que você pensa que você precisa para guardar, é melhor você multiplicar isso por 10. Então, para cada R$ 1, multiplique isso por 10, que a sua mudança vai ser muito mais tranquila e você vai conseguir se organizar muito melhor. Claro que eu não estou falando para você guardar de R$ 1.000 para R$ 10.000, mas tente se organizar com uma margem, pelo menos, para que facilite também caso venha acontecer alguma coisa. Vamos supor que você traz o dinheiro para poder arrendar um lugar, morar em algum lugar, aluguel de algum lugar, só que acaba que aquele aluguel ficou um pouco mais caro no momento, ou precisou dar um calção um pouco maior, e você não trouxe esse dinheiro a mais. Então aqui, ter uma margem, um espaço a mais de maleabilidade no seu orçamento vai facilitar bastante a sua mudança. Agora, falando da reserva de emergência que eu comentei no início do vídeo, que foi muito importante para mim, o porquê ela também pode ser muito importante para você. Então tá, vamos lá, eu vou ser sincero com vocês. A minha reserva de emergência salvou a minha mudança em si. Eu achava que tudo estava um pouco planejado, porque eu comecei a pesquisar lá por dezembro para realmente fazer a minha mudança. Então, em dezembro eu comecei a pesquisar para me mudar em junho. Foram 6 meses de preparação. Só que ainda assim, eu tive gastos extremamente altos, porque eu precisei comprar passagem aérea, porque eu precisei comprar várias coisas para minha mudança em si, sair lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que era a cidade que eu morava, ir para Curitiba, que era da onde eu ia sair do avião, que era onde inclusive meu irmão morava, então facilitou um pouco a minha mudança. Mas eu tive outros gastos, por exemplo, com a universidade que eu estudo aqui, para a emissão do visto, existem custos para isso, e também para eu poder realizar a minha mudança um pouco mais de segurança. Então essa margem a mais também ajudou bastante. Tudo isso graças à reserva de emergência que eu tinha, e se eu não tivesse, eu não teria conseguido guardar o dinheiro por esses 6 meses de preparação para conseguir arcar com os custos da minha mudança. Então eu já tinha uma reserva de emergência formada há muito tempo, e eu já falo nesse canal há muito tempo também, um pouco mais de um ano eu fiz vídeo falando sobre reserva de emergência, e exatamente sobre a importância de como fazer ela, de como preparar ela, de como calcular a sua, e também de onde guardar. E eu já tinha tudo isso, o que facilitou muito a minha mudança. Diversos imprevistos surgiram no meio do meu caminho. E se não fosse então a minha reserva, a minha mudança teria sido muito mais difícil. Desde os custos extras que você vai ter que ter para apostilamento de documentos, para emissão de procuração no Brasil, até pequenas emergências, por exemplo, ter que comprar algumas coisas à vista para poder conseguir realizar a mudança da cidade de Rio Grande para Curitiba. Tudo isso foi coberto em parte pela minha reserva de emergência. Claro que eu tentei organizar meu orçamento para conseguir arcar com os custos durante os meses, mas a reserva foi fundamental para eu conseguir efetivar tudo isso. E se eu pudesse dar um conselho hoje, seria: comece a criar a sua reserva de emergência o quanto antes. Tem uma frase muito interessante que é: o melhor momento para se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Você precisa começar o quanto antes, não importa a sua idade, a sua situação de vida. Se você estiver em uma situação boa, aproveite as bênçãos que caíram sobre você para que você possa formar a sua reserva. Se você está em uma situação ruim, talvez se você tivesse uma reserva, a reserva poderia estar te ajudando nesse momento. Não deixe acontecer algo ruim para você começar a pensar na sua reserva. Forme ela enquanto você consegue. E se você tem poucas condições para poder formar a sua reserva, também aproveite isso. Comece aos poucos, com R$5, com R$10. Eu comecei a minha reserva com pouquíssimo dinheiro na caixinha do Nubank e depois eu fui administrando melhor e aumentando o meu capital para conseguir formar melhor o meu colchão financeiro. E se você já tem uma reserva, ainda assim é importante você se preparar um pouquinho mais para sua mudança. Porque tecnicamente a reserva de emergência é para imprevistos financeiros, emergências. E se você está fazendo uma mudança, você está se planejando para isso. Então, tecnicamente, não é um imprevisto financeiro. O que você pode fazer, se você tiver tempo hábil para organizar financeiramente a sua mudança, é começar a guardar dinheiro antes exclusivamente para isso. Como se você estivesse fazendo uma caixinha no Nubank ou uma reserva de emergência
exclusivamente para sua mudança. Então, separe esse dinheiro, não toque no seu dinheiro, exceto quando emergências reais acontecerem ou quando a sua mudança realmente chegar. E eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando exatamente sobre como você pode fazer ela, onde você pode guardar ela e várias opções de investimentos para sua reserva de emergência. Então assiste os vídeos aqui do canal que vai facilitar muito no seu processo. Agora, adaptando o orçamento para um novo país. Esse foi também um ponto importante, porque eu saí do real para o euro, que o real é uma moeda extremamente fraca hoje em dia e se depreciando cada vez mais, e o euro é uma moeda muito mais forte do que o real. Então eu tive que aprender a converter a moeda um para o outro, os custos ficaram tecnicamente muito mais altos, porque agora era tudo vezes 6, e ainda acabou que a economia deu uma piorada. Então o euro foi de 5,50 para 6 para 6,20. Então tá tudo muito mais caro para quem ganha em real do Brasil trazer dinheiro para cá. Chegou no novo país, é hora de reavaliar todo o seu orçamento. Inclusive, eu já utilizo o Mobius para me organizar financeiramente há muito tempo. Eu tenho diversos vídeos falando sobre ele na versão grátis, na versão paga, e também fiz um vídeo mostrando como você pode organizar ele em euro, por exemplo, para você poder utilizar o Mobius para organizar suas finanças em outra moeda. O custo de vida pode ser muito diferente do que você estava acostumado, e ajustar suas finanças é essencial, já que muitas coisas podem ser mais baratas, sim, mas outras podem ser muito mais caras. Logo que eu cheguei em Portugal, eu tive que fazer algumas mudanças, e eu comecei a olhar os preços, por exemplo, no mercado, e ficava multiplicando por 6 as coisas. Sendo que se você tá aqui, você não pode muito fazer isso, senão você vai achar tudo absolutamente caro. E comparando os preços em si, inclusive, convertendo, acaba que sai quase a mesma coisa quando você vai olhar a maioria dos produtos. Então você não vai sentir aquele ar de, nossa, a Europa é muito mais barato para comprar coisas no mercado. Você vai sentir que, meu Deus do céu, eu estou gastando equivalente ao que eu gastava no Brasil. Assim que você começa a ganhar em euro, ou entender essa parte, inclusive, é o momento que você vai começar a entender que na verdade não é assim, e que sim, as coisas são muito mais acessíveis e as coisas são muito mais baratas, porque o poder de compra de quem ganha em euro e gasta em euro é muito maior. Então eu tive que fazer uma adaptação nova para minha realidade quando eu cheguei em Portugal, e tudo isso facilitou o meu processo. Lembre-se que o planejamento financeiro ele não para quando você chega no país de destino. Inclusive o orçamento e o planejamento financeiro eles não param nunca, não deveriam pelo menos. É um processo contínuo que vai garantir a sua estabilidade e também te ajudar a alcançar os novos objetivos que você vai ter estando aqui no país. Olhar para trás me faz perceber o quanto o planejamento financeiro foi muito importante e mudou muito a minha mudança. Se eu pudesse fazer algo diferente na minha história financeira, eu teria começado antes. E isso é algo que todo investidor pensa. Inclusive, planejado antes a minha mudança também, para que não viesse tudo em cima de um valor muito alto naquele momento. Eu teria talvez economizado um pouco mais em algumas áreas e também investido um pouco mais em outras. Mas cada erro é um aprendizado, sendo um erro muito grande, um erro médio, um erro baixo. O importante depois de cometer um erro é você não cometer ele novamente. Então, não deixa para a última hora. Comece a se planejar com bastante antecedência. Monte, então, a sua reserva de emergência e também não subestime imprevistos e possibilidades de imprevistos. E essas dicas, elas podem até parecer um pouco básicas, mas se você estiver me ouvindo bem, você vai entender que isso faz toda a diferença. Planejamento, orçamento bem definido, reserva de emergência e um ajuste contínuo na hora que você chegar no seu país de destino são os 4 pilares para uma mudança muito mais tranquila e bem sucedida. Agora, me conta aqui nos comentários, você já pensou em se mudar de país? Como está sendo o seu planejamento? Eu quero muito saber a sua experiência, eu vou responder todo mundo que comentar nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo que eu produzi hoje, deixa o like, se inscreve no canal e também ative o sininho para receber notificação de quando os próximos vídeos surgirem aqui no canal. Lembre-se, se preparar financeiramente é a melhor forma de garantir que uma mudança ocorra e seja bem sucedida. Obrigado por ter assistido até aqui. Assistir esse vídeo aqui para você aprender mais sobre organização financeira e imigração. Te vejo nele e tchau.